Damião Carlos Vicente. Salve, Pirula. Recomendei seu canal a meus alunos hoje, discutindo a possibilidade das queimadas da Amazônia chegar ao ponto de não retorno. O que acha? Qual a sua previsão? Então, eu estava vendo uma entrevista esses dias com o Carlos Nobre, que foi quem propôs essa ideia, junto com outros autores, e publicou, acho que na Science, sobre o ponto de não retorno da Amazônia. E o que eu acho é que ele está muito perto. Na verdade, algumas pessoas discutem se ele já não chegou, e a gente já se fudeu. Mas se a gente não chegou nele, ele está muito próximo. Tipo, até o fim da década já passou e já não tem mais o que fazer. Então, o Carlos Nobre falou, nós temos que reflorestar. Não tem o que fazer. Tem que reflorestar a Amazônia. Não basta parar o desmatamento agora. Precisa reflorestar. E isso vai acontecer? Eu acho pouco provável. Nessa entrevista com o Carlos Nobre, ele falou que a Polícia Federal está investigando e que ela tem achado que os focos de queimada começaram todos muito ao mesmo tempo. Tudo bem, você tem o Dia do Fogo, que o pessoal usa e tal, mas, que, por exemplo, no interior de São Paulo, foi tipo assim, na mesma hora. Na mesma hora. Você tem um mapa que acompanha em tempo real. Tipo, uma hora não tem fogo nenhum, de repente tá tudo pegando fogo. Cara, isso não é coincidência. Tudo bem, não quer dizer que isso tenha sido feito para prejudicar o governo, não sei o quê. Não, porque inclusive é o governo do Estado que se ferra, né? Não, né? Nesse sentido, né? Seria na conta do Tarcísio, não do Lula. E outra, é canavial, né? A maioria das coisas que queimou aqui foi canavial, não era floresta. Mas é muito esquisito. E a mesma coisa se viu em outros lugares do Brasil. Existe uma suposição de que isto seja uma represália dos grileiros contra a redução do desmatamento que o Lula gerou. Porque, olha que curioso, né? Quando você vai ver os dados do governo desde que o Lula assumiu, a gente está num segundo ano com uma redução drástica do desmatamento na Amazônia. Segundo ano. Primeiro ano reduziu 66%, segundo ano acho que reduziu, sei lá, a gente já está agora com 50% de redução em relação ao ano anterior, que já tinha sido muito significativo. Então, a Amazônia diminuiu muito o desmatamento. Só que qual era o pior foco de desmatamento da Amazônia? Grileiro. O que o grileiro faz? O grileiro pega uma terra pública, ou seja, uma terra do Estado, passa o correntão ali naquela terra, desmata, e ele arruma um documento falso para dizer que aquela terra já era dele. Ele precisa desmatar num primeiro momento, ele passa o correntão, né? Ele espera secar aquilo ali e depois ele taca fogo, né? 6 meses depois, para limpar toda aquela área. Então isso é que é a grilagem, esse é o fenômeno de grilagem. Esses caras são bandidos, perigosíssimos, tá? Obviamente alguns têm vínculo com alguns políticos, toda aquela merda, toda aquela putaria que vocês já conhecem. E o grileiro, então, ele é o grande responsável por isso. Durante o período do Bolsonaro, em que o IBAMA e outros órgãos de controle não puderam agir, os grileiros, assim, tocaram o puteiro, sabe? Eles foram assim, por isso que teve um aumento tão significativo do desmatamento da Amazônia, que já estava aumentando desde do começo do segundo mandato da Dilma. Então estava aumentando o desmatamento da Amazônia, por causa principalmente de grilagem, desde o segundo mandato. Aí 2 anos de Dilma, 2 anos de Temer, 4 anos de Bolsonaro. O negócio só subiu. Lá pelo segundo ano do Bolsonaro, o negócio explodiu. Então, tipo, teve um aumento significativo da grilagem durante o governo Bolsonaro. Não só por um incentivo ao passar a boiada, né, que o próprio ministro falou na época, como também porque o Bolsonaro, ele impediu os métodos de fiscalização. Ele impediu os sistemas de fiscalização. E o Bolsonaro tem uma questão contra o meio ambiente que é muito forte. E ela é pessoal. Tem a ver com o histórico dele de garimpeiro, tem a ver com o fato de terem multado ele lá na pescaria em Angra. Então tem uma coisa pessoal do Bolsonaro contra a questão da preservação do meio ambiente. Então, ele queria justamente que a Amazônia fosse ocupada por essas pessoas. E o que acontece? A redução do desmatamento no governo do Lula implica, assim, não tem como fugir. Se teve redução do desmatamento, é porque teve mais ações contra a grilagem. É a única explicação. Não tem a ver com aqueles proprietários que já têm a escritura da terra e que já estão ali usando a sua área. Apesar de que boa parte das queimadas também foram observadas nas terras desses proprietários. E aí você tem um vínculo direto com o tanto de seca que a gente está tendo, porque esse foi um dos anos particularmente mais secos das últimas 2, 3 décadas.
Então, aí não tem jeito. Os caras já naturalmente colocam fogo ali para abrir o terreno para a plantação do ano seguinte, ou para fazer o revezamento com pasto, essas coisas todas. E aí, a Amazônia estando mais seca, ela pega fogo. Porque a Amazônia, tecnicamente, ela não pega fogo. Né? A Amazônia, quando ela não está seca, ela não é que nem o Cerrado. Né? Ela é uma floresta úmida. Né? Então ela não pega fogo. Você tem o folhiço no chão. Se o folhiço está seco, né? Se a serrapilheira está seca, aí o fogo vai. Isso não é típico da Amazônia, isso é típico do Cerrado. Então há um processo de savanização ali, que é o que o Carlos Nobre estava falando sobre o ponto de não retorno. E o que a Amazônia viraria? A Amazônia viraria um cerrado. Então, esses proprietários que estão acostumados a pôr fogo nas propriedades para abrir, não sei o que lá, aquela área de reserva legal que eles são obrigados a proteger, pega fogo junto. Por quê? Porque está seco. Uma coisa que é atípica para a Amazônia. Agora, os grileiros tacam fogo para limpar o terreno e eles têm ali aquela escritura falsa da terra, aquele documento falso, que é para poder fazer depois especulação agrária e, enfim, sabe, e colocar. E eles colocam sempre um laranja ali no lugar, tal, que vai ser preso no lugar deles, enfim. Esse pessoal não presta. E o que acontece? Pro desmatamento ter diminuído tanto na Amazônia, a única explicação é a volta dos órgãos de controle e de fiscalização fez com que reduzisse a grilagem. Ponto. É a única explicação. Única. Quer dizer, pode ter outra explicação com relação a madeireiros, garimpeiros, a fiscalização até dentro das propriedades, né? Dos donos de propriedades, para impedir que eles desmatem mais do que é permitido, porque eles têm que manter uma reserva legal do bioma. Agora, se isso acontece, a gente está falando de um pessoal que está muito puto. Um pessoal muito poderoso, muito rico e muito, muito, muito bandido. Muito filha da puta, muito mau caráter. Essa galera pode sim, né, isso é uma sugestão que o Carlos Nobre deu, baseado nas investigações da Polícia Federal. Né, então eu não li a investigação da Polícia Federal, eu vi só a reportagem com o Carlos Nobre, de que pode ter havido uma certa coordenação dos grileiros, sim, para agir contra o governo. Poderia ser de propósito, no mesmo dia, no mesmo horário, para que o governo não tivesse condições de controlar as queimadas, sabendo que a gente tem poucas equipes, né, possíveis, né, para poder fazer isso. Não dá para dividir a todo mundo. Eu estava aqui selecionando o corte e eu resolvi colocar um adendo aqui, porque algumas coisas não ficaram bem explicadas ali. Uma delas é que esses grileiros, caso essa hipótese do Carlos Nobre estiver, da Polícia Federal, na verdade, né, não do Carlos Nobre, né, estiver certa, não necessariamente essa coordenação de queimadas estaria vinculada a uma vontade de prejudicar o governo, uma vingança por agora eles estarem sendo fiscalizados, mas também numa dificuldade de fiscalização porque estava tudo queimando. Então é uma maneira de conseguir limpar o terreno. E mesmo um terreno não desmatado, porque afinal de contas com a Amazônia seca é muito mais fácil de fazer isso, e no Cerrado eles já faziam, e isso dificultasse, obviamente, as penalizações, porque você fica sem saber quem foi que tacou fogo, e depois que passarem os incêndios, essas áreas já estarão destruídas e prontas para serem griladas. Então seria uma maneira de driblar a fiscalização, gerando uma tragédia, né, para que isso pudesse fazer com que eles saíssem impunes. Tá? Então, essa seria uma justificativa maior, aliás, né, do que simplesmente vou me vingar do Lula porque ele está fiscalizando agora e levou preso uns e outros. Tá? Uma outra coisa também que é importante dizer contra esta hipótese é que estas queimadas também estão acontecendo em profusão muito grande nos países vizinhos, como a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia. E, inclusive, o pessoal criticou que houve o envio de brigadistas brasileiros para a Bolívia, né, falando, como se o Brasil já não tivesse faltando brigadista, né, como se não tivesse ponto de queimada no Brasil. O problema é que tinham focos de incêndio na Bolívia que estavam ameaçando passar para o Brasil e eles iam pegar numa região extremamente relevante que ainda não estava atingida. Então era importante que esses focos de incêndio não atingissem o território brasileiro. E a Bolívia tem muito, mas muito menos brigadista do que a gente. Então foi uma ajuda à Bolívia que de fato era uma ajuda ao Brasil, né? Então isso se justifica de alguma forma. Eu não sei como é a dinâmica de terras nos países vizinhos ali que compartilham a Amazônia com a gente. Eu não tenho noção se lá também o grande problema do desmatamento é a grilagem e, portanto, eles tiveram uma ideia parecida. Eu acho pouco provável que uma coordenação internacional dos grileiros
pudesse gerar uma situação dessas. Então essa explicação dos grileiros quererem burlar a fiscalização, conseguindo gerar uma confusão total ali, queimando tudo, não explica tudo. Você tem aí também uma questão envolvendo principalmente os hábitos de lidar com a terra, né, essa questão de queimar para limpar o solo, tal, não sei o que com certeza vão ter que ser repensados no futuro, inclusive pelos proprietários de terras legítimos, né, e aí isso também vai ter que ser repensado, porque está pegando fogo nas reservas legais desses proprietários, e também, obviamente, a questão da seca, né, a questão da seca que é muito forte e que eu ainda vou falar aqui nesse corte. Então, eu achei importante fazer esse enxerto aqui ao corte, para que ele não fique incompleto, né, a live é ao vivo e aí às vezes a gente esquece de falar as coisas, não há necessariamente uma linearidade de pensamento, porque um se sobrepõe ao outro. Então, assistindo depois com mais calma, a gente percebe ali as falhas, né? Eu não vou jogar fora o corte só por causa disso, então eu preferi colocar o enxerto aqui, tá certo? Então vamos continuar. No meu corte das queimadas, eu falei sobre a quantidade de brigadistas que a gente tem, que é uma quantidade de brigadistas irrisória, muito pequena, é muito pouca pessoa para fazer o controle. Né? Até alguém comentou que só em um dos grandes focos de incêndio da Califórnia tinha mais brigadistas do que todos que o Lula tinha, né, que a Marina tinha separado para atuar na Amazônia. E aí ficava a pergunta, onde estão os brigadistas? Será que é por... Aí eu não sabia a resposta. Se é porque nós nunca tivemos muito brigadistas, por uma falta de preparo, sei lá. Se é porque o Bolsonaro desestruturou ali todo o esquema de treino dos brigadistas para que não tivesse mais. Eu acho que não teria muito... Acho que aí ia esperar demais do Bolsonaro, eu acho que ele não teria feito uma coisa dessas. Enfim, então eu não sei o que pode ser, por que nós temos tão poucos brigadistas, mas o fato é, a gente vai precisar de mais. Porque os próximos anos vão ser tudo a mesma merda. Então, não tem jeito. Pode acontecer, então, é uma possibilidade de que tenha acontecido tanto fogo ao mesmo tempo por causa de uma coordenação de grileiro puto com o fato de que agora voltaram a fiscalizar as tomadas de terra ilegal deles. Então, é uma possibilidade. E isso ajudaria a entender por que há essa discrepância tão grande entre redução do desmatamento e aumento de queimada. Que é um troço que é super complicado de entender, né? Porra, o governo Lula diminuiu 66% do desmatamento e aumenta a queimada? Sabe? Uma coisa que não faz muito sentido. A reação dos bandidos pode ser uma explicação para isso. E, obviamente, a secura do ambiente, né? A secura do próprio ano, né? O efeito de El Niño, a bolha de calor lá no norte do Atlântico, mais o El Niño, tudo isso junto pode, obviamente, gerou aí essa seca gigantesca que está presente desde o começo do ano, porque teve aquele lance lá do próprias enchentes no Rio Grande do Sul. As próprias enchentes do Rio Grande do Sul foram um exemplo disso, porque ficou aquela bolha de calor seco que eu estava falando desde o começo. Vocês podem ver o meu vídeo sobre os enchentes no Rio Grande do Sul. Eu estou falando, gente, não chove aqui em São Paulo. Não chove há muito tempo. E não era só em São Paulo, toda uma bolha de calor no Brasil inteiro. Só para cima da calha norte do Amazonas, um pedaço do litoral do Nordeste e o sul do Brasil, que não estava seco. E o sul do Brasil, então toda a massa de ar frio que gera chuva, toda a umidade que vinha da Amazônia por fora, caiu no Rio Grande do Sul. Então a gente está nessa questão climática também muito severa. E não, isso não é culpa do Lula e isso não seria culpa do Bolsonaro. Por isso que eu falo, sempre tem que ir atrás do meu vídeo lá na época que teve as queimadas, na época do Bolsonaro, em que eu falo qual é a raiz do problema, que tem a ver com um estímulo a esse tipo de atitude, não a uma causa. O Bolsonaro não foi responsável pela seca que gerou aquela queimada monstro no Pantanal em 2021. 2020, acho. Não, 21. Bolsonaro não foi responsável pela seca, mas ele foi sim responsável por ter sido negligente em vários aspectos e ter estimulado isso com discurso. Em 2019, quando teve um recorde de queimadas, o que o Bolsonaro fez? Aí eu vou falar de novo aí o comentário que acho que foi o Felipe, né, que fez ontem, né, na live. O que o Bolsonaro fez? Ele demitiu o diretor do INPE, porque ele, que é tão burro, achou que demitindo o diretor do INPE e colocando alguém da confiança dele no lugar, as pessoas não iam saber
que tinha tido aumento das queimadas na Amazônia. E ele esqueceu que esses dados são públicos e que não é só o Brasil, não é só o INPE que faz esse monitoramento. A NASA faz, o NOAA faz, a Agência Espacial Indiana, Chinesa, não sei o quê. Então, tem todo mundo que tem um satélite passando aqui por cima, faz esse monitoramento. Mesmo que você proibisse para o Brasil de publicar esses dados, ainda assim eles estariam públicos, dadas as outras agências espaciais. E olha que filha da puta, você tem os dados públicos, o que ele faz é tentar camuflar isso demitindo o diretor do INPE. O Lula não fez isso. O Lula pode ser acusado de estar sendo conivente com uma caralhada de coisa, e ele tá. Tá lerdo, não decretou estado de emergência quando devia ter decretado, não deu a prioridade para isso quando devia ter dado, esperou o negócio ficar feio, ficou naquele vai, não vai, não sei o quê, tentando passar pano para isso e para aquilo. Está uma decepção. O Lula tá uma decepção, Marina Silva não consegue fazer porra nenhuma, tanto é que os funcionários do IBAMA passaram o ano inteiro em greve praticamente, e eles estavam chamando ela de Margarina Silva, né, porque ela não fazia nada, né, molenga. Então não estou aqui dizendo que o governo federal é uma maravilha, muito pelo contrário, é decepcionante. Mas é incomparável com o governo anterior. Incomparável. E outra também, tem que lembrar que os governos estaduais ali da região norte são majoritariamente bolsonaristas. Agora eles estão desesperados com as queimadas, mas eles são majoritariamente bolsonaristas. Os estados ali da região norte. E eles já eram bolsonaristas no governo do Bolsonaro. Então, quando você tinha um presidente alinhado com os governadores daqueles estados, entendeu? O discurso era outro. Agora que você tem um presidente que não está alinhado com esses governadores, aí agora os governadores estão lá gritando, ai, governo federal. Então tem que ser levado em conta isso também. Os estados são gerenciados por governadores. E isso muitas vezes se esquece. Tanto é que essas queimadas no interior de São Paulo são da alçada principalmente do Tarcísio. E isso não é passar pano para o Lula. E não é passar pano para a Marina. E é entender que o ano de 2024 está muito, mas muito mais seco do que o ano de 2021, quando teve a queimada no Pantanal, e do que o ano de 2019, quando teve o Dia do Fogo, lá com o governo do Bolsonaro. Agora imagina se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Como que não ia estar hoje as queimadas aqui no Brasil? Como que não iam estar? E aí iam perguntar pro Bolsonaro, ele ia falar o quê? Fazer o quê? Não tô bombeiro? E daí? Era isso que ia acontecer. Aí, quando eu falei isso no meu corte lá, o pessoal falou, o Pirula está fazendo futurologia, é previsão do ECIismo, não sei o quê, não tem como saber como seria com o Bolsonaro? Tem como saber, óbvio que tem como saber. E ó, o Marcelo Silva Gomes falou, o Bozo queria camuflar os dados das queimadas igual ele queria fazer escondendo o número de mortes da Covid. Exato. Ele escondeu os dados da população. Só que os dados da queimada não tinha como esconder. Esses dados são públicos. E ele colocou um militar que não tinha mais puta ideia do que ele estava fazendo como diretor do INPE. Cara, não tem jeito, velho. Não tem como comparar. Pelo menos agora o diretor do INPE é uma pessoa competente. É uma pessoa que sabe o que está fazendo. Aí o Magnus... Por que o Lula não emprega o exército em massa? Ele já conhece bem a Amazônia. Cerrado e organizado, pode ser treinado rapidamente como brigadista. Boa pergunta. Eu não sei como está a atuação do exército. Pode ser que o exército esteja atuando em massa. Eu não sei como está a atuação do exército. Não tenho a menor ideia de como que funciona a articulação entre o governo federal e o exército agora, porque eu sei que o exército estava dificultando algumas coisas no que diz respeito ao contato com o governo federal, né, sabe? Ele estava de corpo mole. Então, eu realmente não sei como que a coisa tá. Agora, é possível que o exército já esteja mobilizado. Eu não sei. Boa pergunta, eu não sei. Ou talvez ele seja impossível de mobilizar, eu não tenho a menor ideia. Alguém aqui sabe? Né? Alguém aqui sabe se o exército está mobilizado? Eu que eu tenha visto, não. Aqui, ó. CID-FB. Eu passei anos esperando os concursos de CMBio e do IBAMA após me formar. Depois do sucateamento, tive que aguentar parente bolsominion defendendo. Pois é. Os efeitos da queimada no futuro, né, que o Eli Souza tinha perguntado, cara, vai ser terrível, né? E outra, a gente tá esquecendo a quantidade de bicho que morre, né? Quantidade de bicho que morre. Planta recompõe a população, tudo bem, demora para crescer as árvores, mas pelo menos faz os brotos lá. Cara, os bichos morreram.
É uma perda populacional muito grande. Principalmente no Cerrado, porque no Cerrado, que já é um bioma muito combalido, o fogo alastra muito mais, né? Muito mais. O Cerrado tá tudo em chamas. Uma coisa terrível. Aliás, assistir a entrevista do Carlos Nobre na CNN é uma deprê desgraçada. É uma depressão, sem brincadeira. E aliás, disse que ele deu uma outra entrevista, essa eu não assisti, que foi com o César Tralli, que quando o Carlos Nobre, quando volta pro César Tralli, o César Tralli tá com uma cara de bunda, assim. Eu não lembro agora, eu não vi essa entrevista na Globo, sei lá, acho que foi na Globo, né? Mas enfim. Bom, falei sobre as queimadas, né? Era isso que eu queria falar. Vai ter algum puto bolsonarista aqui que tá dizendo assim, tipo, ninguém faz o L, mas envolve burrice, né? Envolve uma burrice sobre a compreensão das coisas. E uma falta de memória, de entender como que eu fiz a crítica na época do Bolsonaro. Porque o pessoal fala, você tá pegando pesado com um e não tá pegando leve com o outro. E não. Eu não fiz nenhuma crítica injusta ao Bolsonaro na época. Eu sabia direitinho o que era a culpa dele e o que não era. O que era uma continuação de um fenômeno já prévio a ele, o que era um estímulo. Eu sabia tudo. Eu falei isso na época. É que ninguém vai lá voltar para assistir, né, os vídeos antigos e tal. Mas fácil acusar e falar, quando era o Bolsonaro, você pipipopó. Eu falei, ok. Então, vai nessa aí, trouxa. Vai nessa, trouxão.